Porteiros, bisbilhoteiros, fofocas, mexericos e pessoas que, ao contar um conto, aumentam um ponto. São alguns dos temas do Todo Seu de hoje. E tem muito mais no programa que está começando agora. Boa noite! Meu convidado é um ídolo que eu tenho de muito tempo. O nome dele representa um marco na história do automobilismo brasileiro. Ele é um pioneiro. Ele foi o primeiro piloto profissional do nosso país. E também o nosso primeiro verdadeiro ídolo das pistas. Meu ídolo mesmo, e ele sabe. Vou tietar o que puder hoje. Um mito mesmo, uma figura mitológica. Ele participou de incontáveis provas automobilísticas, ganhou a maioria delas por 3 décadas, nos anos 50, 60 e 70. É um grande prazer poder receber hoje o brilho, repito, deste meu grande ídolo, Bede Clemente. Bede, obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Quando você mandou um livro para mim autografado, eu nem acreditei. Quem sou eu? Imagina. Fique na sua casa, querido. Você está em casa. Você é o símbolo da nossa geração. Obrigado, Bede. Bom, Lógico. eu imagino você corria a bordo de, nós conversamos agora há pouco, Simca, Xambó, Maserati Corvette, se lembra daquilo? Oh. Coisa maravilhosa. DKV, que eu corri de DKV. Renault, Opala, Maverick. Fora as berlinetas, as coisas. Berlinetes. Olha aí, olha lá, ó. Aí, ó. Esta aí, ó. Olha que conta. Aí a berlineta lá, amarelinha. E o DKV 10, olha que maravilha, minha inspiração. Isso, aí está. Isso mesmo. Olha que coisa linda. Isso mesmo. Tudo estava exposto na época do lançamento do livro, né? Foi na festa do lançamento do livro, nós tínhamos os carros que simbolizaram assim a minha vida, a carreira, meus companheiros. Né? Você sabe que eu era, rapaz, e sou ainda seu fã, mas eu era tão doido por você, que tinha uma coisa que eu achava sensacional, que pelo menos numa coisa nós éramos parecidos. Eu tinha o mesmo sangue que você. Puxa, que A legal. positivo, não era A positivo? Bom para mim. Para mim, Obrigado. Imagina. Como é que eram os carros que você pilotava, Verde? Olha, Rony, era uma época romântica, né? Os carros sempre representaram para nós, para os homens, né, ao longo da vida, da história, de todos os tempos, né? Aquela imagem, a da vaidade, do poder do sujeito, né? E os carros de corrida, então, estavam na vitrine de tudo isso, né? E faziam com que a vida da gente ficasse extremamente romântica, né? E era uma coisa de louco, porque na nossa época as coisas aconteciam mais devagar, né? E tudo você tinha que fazer com a mão, não é que nem hoje que existem equipamentos para tudo, ajuda o homem em todas as tarefas, né? Mas era uma época gostosa, maravilhosa, e os carros refletiam para a gente todo o prazer que a gente tinha de guiar, enfim... Bons e velhos tempos. Muito bom. Veja, você foi o primeiro piloto profissional brasileiro. Isso era inacreditável na época. Conta essa história. Como é que aconteceu isso? Aconteceu o seguinte, eu tive um pouco de sorte porque a minha carreira começa quando surge a história, quando surge o automóvel nacional. Então, quando surge o automóvel nacional, na esteira do sucesso das 1000 milhas, do Wilson, pai do Emerson. Sim, né? O Barão. Tanto a indústria de autopeças, que patrocinava todos aqueles projetos. Olha lá o DKV lá, não é? Essa foi a minha primeira corrida, ainda com o carro da Lara Campos. Eu fiz com o Ciro Caires, ainda não estava nem na equipe da Vemag. Ciro Caires. Isso mesmo. Mas fala. E naquela época a Vemag montou o primeiro departamento de competição no Brasil, chefiado pelo Jorge Lettre. Era um departamento isolado da fábrica, e eu e o Mário César Camargo Filho fomos os primeiros pilotos de fábrica do Brasil, né? E naquela época eu consegui, meio invadindo um pouco aquela timidez do Jorge Lettre, que ele era muito muito tímido, é verdade. O Jorge. Ele era pão duro. Eu consegui um carro de frota para uso meu e do Marinho. E foi o primeiro espirro que demos, né? Foi o primeiro espirro. E quando o Christian Reis morreu, sim, que era o nosso grande ídolo, né? E ele veio da França, ele fazia lá
alguma coisa na Porsche, corria na Porsche. Isso. E ele veio para o Brasil e ele assumiu o departamento de competição da Willis e ele foi o diretor designado para fabricar os Interlagos no Brasil. E o Christian, logo no começo de tudo isso, ele morreu. Ele foi correr em Le Mans e ele morreu. E quando ele morreu, o Greco, que era o secretário dele, que seria o grande predestinado a formar aquela academia de pilotos fantástica que nos deu o primeiro campeão mundial, teu amigo, sim, o Emerson, né? Então, e o Greco formou aquela primeira grande academia. Então, ele era secretário do Christian, mas ele sempre foi um sujeito muito articulador, ele conseguiu seduzir o presidente da Willis, que era um herói de guerra. O Pierce era um herói de guerra. Ele foi, você que gosta de avião, o Pierce foi um aviador, ele foi do esquadrão Flying Tigers, é isso? Flying Tigers. Ele da Guerra do Pacífico. Foi. E esse cara foi o presidente da Willis. E ele era entusiasmado, e o Greco seduziu ele, pegou a gerência do departamento de condução, e a primeira missão do Greco foi me contratar para ficar tapando aquela lacuna do Christian, né? Então foi desse jeito, foi muito receber legal. Salário para correr, isso era um sonho. Naquela época era uma loucura. Inacreditável. Bom, você escreveu e lançou recentemente o livro Entre Ases e Reis de Interlagos, onde conta também a sua própria história e toda uma geração, e a história de toda uma geração de pilotos. Como é que surgiu a ideia desse livro? Como é que foi, seu livro, a capa está no ar aí. Isso. Como é que foi rever toda a sua história e do automobilismo brasileiro? A capa do livro já diz, ó, ao alto, do lado direito, está aquela Alfa Romeo que foi o símbolo do Chico Landi, né? Isso, que foi o nosso grande pioneiro, né? Pioneiro doutor. E aqui, no meio está a Berlinette, com aquela tradição, aquele jeito de guiar, sempre de lado e tal. E embaixo está a Lotus, que levou o Emerson campeão mundial. Exatamente. E a ideia de escrever esse livro, ela foi praticamente uma cobrança que eu recebia da minha turma, da minha gente, né, da minha geração, porque aqui, o pessoal sempre foi tímidos e toda vez que tinha que abrir uma câmera, um microfone, todo mundo pulava fora, eu tinha que ir lá e me virar. E sempre eu tive assim um pouco mais de facilidade de me comunicar. E veio a cobrança, você precisa escrever um livro, senão a vida da gente vai ficar toda esquecida. E o presidente da Amália, o Klaus Hoppen, que já tem feito muitos projetos nessa, me pediu, olha, nós patrocinamos esse livro para você e tal. Eu falei, puxa, que legal. Então eu topei fazer isso, mas com uma condição de que esse livro ia contar, lógico que é uma autobiografia, mas ela ia contar a minha vida, que só teve valor quando eu olho ao lado e vejo os gênios que eu tive como companheiros, né? Gênios. Não então, seja modesto. Não, mas é verdade. O maior gênio era você, não. Eu era um deles. Mas o bacana é o seguinte, que daquela turma, da equipe Willis que você falou, aquela turma nós éramos em 6 pilotos, depois veio o Emerson, que seria um 7º. Olha, só eu e o Carol Figueiredo não fomos para a Europa. Mas todos os outros foram. O Emerson foi campeão mundial, o Moco estava no caminho. O Moco ia chegar campeão mundial, não tenho dúvida. A gente, Estão pelo falando menos, do Carlos Pates, que nós chamamos de Moco, nosso querido amigo. Pois é. E foi aquele grupo, todos foram para a Europa. Os que não foram campeão mundial bateram na trave. O Wilson foi muito bom e tal. Bem. E é isso, foi uma coisa fantástica. Eu tive o maior prazer de me envolver com todos eles e fazer aquela festa maravilhosa. Bom, eu sei que o lançamento foi de fato uma festa. Foi fantástico. 2 amigos teus não foram, eu não fui, o Emerson não foi. O Emerson estava viajando, eu estava fazendo o programa aqui. Você estava no programa e eu tenho uma frustração. Porque eu queria 2 pessoas lá. Eu tinha você e o Tatá. O Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, Tatá, querido amigo. Porque naquela época ele era o Beto Rockefeller. Beto Rockefeller. Né? Estourava. E ele era meu amigo de balada. Nós estávamos todo dia juntos, né? E vocês dois, eu teria muito prazer que vocês são um símbolo daquela geração, né? O símbolo.
Não E sei, foi uma tão pena. simples Vocês dois assim. estavam no ar na hora. Pois, já estava trabalhando, você falou comigo em off, inclusive. pois é. Diz que foi uma grande homenagem a você, que foi uma festa, foi emocionante, todo mundo chorou. Foi uma loucura. Telão, teve tudo. Foi uma loucura, porque tinha 600 pessoas, né? Nossa. E estava a elite dos jornalistas, da mídia, da televisão, estava todo mundo lá. Mas todo mundo que eu digo é ao longo da história, né? Os que participaram, né? E eu pedi pro Klaus que eu queria que os protagonistas daquela história, daquelas histórias que eu contei no livro, fossem lembrados, homenageados, tal. E assim foi. Então foi uma loucura, né? O pessoal se encontrar. E na hora de fazer aquela relação, eu percebi que mais de uma dezena tinham morrido, né? É complicado. Então eu falei, aí puxa, que situação. Dá aperto. É. Uma coisa, vamos falar da tua vida mais pessoalmente. Você nasceu em 37, você nos conta sua idade. E o seu pai, que já era um aventureiro, resolveu homenagear o almirante Byrd. Isso. O Richard Byrd, né? Isso. E te deu o nome de o conquistador do Polo Sul. É verdade essa história, né? É verdade, sim. Então daí verdade, você foi. Sim. Agora, na década de 50, você estreou com acho que 21 anos, né? Eu corri em 58 com o Luizinho Pereira Bueno. Luiz Mil Pereira milhas Bueno, brasileiras. 1000 milhas, olha, você tinha 21, né? Eu devia estar por aí. Eu comecei com 17, é brincadeira, negócio do automobilismo. Isso chama-se automóvel-coccus, é uma bactéria que não adianta você tomar antibiótico nenhum que não vai resolver. É uma loucura, né? Qual foi o seu maior desafio, sua maior dificuldade nesse tempo todo? No livro tem até uma passagem que você comenta, que eu li, que teve que trocar um conjunto de freio durante uma... Imagina, trocar um conjunto de freio hoje numa prova, não existe isso. Nossa Senhora. Que coisa romântica. Você que se envolveu com o DKV, correndo DKV, o DKV da 1061 nosso, aquele carro foi o símbolo de todo o trabalho da VEMAG, de todas as pessoas que trabalhavam naquele carro. E aquele carro, ele recebeu naquele momento o motor que algum tempo depois ia empurrar o Carcará. Olha lá. É o Jorge Letra. É o Jorgeão lá. Mas esse não é o carro. O carro da 1000 milhas, ele tem o teto mais baixo, esse é um grupo 3. Tá. Mas esse carro... Anexo J, grupo 13, que era a minha praia. Esse aí, esse carro. Aí, ó. Mas você sabe que esse carro da 1061, ele tinha um motor que ele tinha 110 cavalos. Naquela época era um absurdo. Não, absurdo. E outra, o motor que empurrou o Carcará a 214 km/h, nós descíamos a reta a mais de 200 km com o DKV. No rabo dos Corvette. Entendeu? Era um espetáculo. E esse carro ia ter que trocar freio no meio com motor 1000, criançada. 1000. Com motor 1000. Com motor 1000, E esse carro, ele no meio da corrida, ele ia ter que trocar os freios. E eu até discuti com o Jorge, com o Crispim, que fez a troca dos freios, o Marinho também, porque eu não queria que pusesse aquele freio, tinha uma lona mais macia que gastava muito rápido, né? Então, eu falei, puxa, mas vamos pôr uma lona de série aí, que nós não precisamos quase de freio, o carro era muito mais rápido que tudo que tinha lá. E no fim, tivemos que, com aquele freio que ia gastar rápido. Então eu pedi para o Jorge, falou, quando faltar 3 voltas, antes de parar no meio da corrida, você me avisa, que eu te juro que eu não piso no freio. Né? E o carro andava mais do que eles imaginavam, então não tive a menor dificuldade. Dei 3 voltas virando praticamente o mesmo tempo que estava virando. Que foto é essa aí? Esse carro é Fórmula Júnior. Atrás tem um Studebaker High Rock 57. Você sabe por quê? Porque a Serra Ribeiro era o maior revendedor DKV daquela época, VEMAG daquela época. E os diretores da Serra Ribeiro também mexiam com o Studebaker. Então tá explicado. Entende? E esse carro é o Fórmula Júnior, que depois foi o Carcará. Aquele que está a bordo é o Eugênio Martins. Tá. Aquele em pé é o Tony Bianco. Olha só. O Tony Bianco que construiu esse carro. Bianco, você lembra do Bianco? Pois é, ele que fez o Bianco. Eu sei, o Tony Bianco. Agora, nós estávamos conversando, Bid, em off aqui, sobre a entrada dessas novíssimas tecnologias no automobilismo, né? Eu queria que você dissesse a diferença entre os pilotos da sua geração com os atuais. Com essa tecnologia toda, com essa maluquice, com esse dinheiro todo que existe, isso que a nossa época a gente corria por absoluto prazer. Quer dizer, acho que mudou muito isso. Mudou tudo.
Naquela época era tudo romântico, né? Os anos dourados, né? Que você fala que eram anos de diamante, né? Eu falei anos de diamante, falei para você. Dourados, pois é. Eu acho, viu, Rony, que é uma pena acontecer isso, porque a tecnologia, é lógico que ela invadiu os carros de corrida, é lógico. Porque os carros de corrida são a vitrine, né, da tecnologia. Ah, o Cinca lá que você correu também. Olha essa fotografia, rapaz. Isso daí é a turminha da Willis. O Greco, o Ilcinho Fittipaldi com o capacete na mão. Olha lá. Carol Figueiredo, Luizinho Pereira e Chiquinho Lameirão aqui na esquerda. Todos os ídolos meus aqui. E eu tô de óculos ali. Bom, sempre. Tô tão diferente que nem. Sempre de óculos, né? Pois é. Fala. Mas eu acho o seguinte, que a gente guiava sentindo um carro na bunda, entende? A gente sente o carro aqui. Claro, o carro mexia, você corrigia e tal. E hoje não. Olha lá o Gordinho 93, olha lá. Isso é o recorde mundial que nós fizemos. Esse carro bateu o recorde mundial de resistência. Esse carro andou 51 mil quilômetros em 20 dias. Meu Deus do céu. 21 dias, parece. Isso era cirquinho. Nós fazíamos demonstrações no interior, eu e o Luizinho Pereira Bueno. Fazia corrupeios, ia malabarismos, com as berlinetes. Era uma loucura, tinha gente em cima das árvores. Eu me lembro disso, imagina. Havia uma convivência, inclusive, muito bonita dos pilotos da época, em que havia uma confraternização. Acabava a corrida e saia todo mundo junto, um ia para a casa do outro ia para a casa do outro. Enfim, isso acabou. Essa coisa romântica que você fala. O que é isso aí? Você está correndo com o que aí? Isso foi o Opala das 24 horas. Foi a primeira corrida bacana. Aí 24 horas. 24 horas. Tá. Fiz com o meu irmão, eu e o meu irmão. E foi a primeira vitória forte que o Opala teve no Brasil, foi às 24 horas. Só que naquela época, o que era necessário para você ser um piloto naquela década de 50, 60, 70? O que se exigia de um piloto? Eu acho que naquela época todo mundo tinha que fazer tudo com as mãos, né? Você tinha que fazer tudo, não tinha equipamento para ajudar a gente. Em nada, em atividade nenhuma humana, né? O espaço que um piloto tinha para fazer o trabalho dele era muito grande. Hoje o espaço do piloto é muito pequeno. Ele é um operador de equipamento preparadíssimo, né? Joga videogame ali, eu acho. Olha, Rony, eu tenho um pouco de medo de falar nisso, porque cada vez que eu falo essas coisas, depois eu me vejo, eu fico preocupado, porque um jovem hoje, um cara de 20 anos, já que não é mais jovem, ele não entende as coisas que a gente fala, entende? Eu acho que na minha época, na nossa época, você fazia tudo num carro de corrida. Você dava uma largada, você tinha que controlar a potência do motor para ela ir para o asfalto. Você combinava o acelerador com a embreagem para não virar em falso. Agora você sabe como é que larga? Outro dia até discuti com o Reginaldo, numa boa, né? Reginaldo Leme, nosso querido amigo, que é da Globo, mas nosso amigo pessoal. Pois é. E o Reginaldo, fui num programa que eles estavam dizendo que o Afonso largava muito bem. Eu fui inconveniente no programa, falei, por que vocês acham que o Alonso larga bem? Porque um piloto de Fórmula 1 hoje, para largar, o que ele faz? Ele solta uma orelhinha que tem lá no volante, e é só isso que ele faz. Ele espera a luz acender, o computador, ele põe o pé do acelerador, o computador faz tudo, ele solta aquilo, todo mundo deve soltar aquilo com facilidade, que talento o cara tem que ter para soltar ou apertar um botão. Não é verdade? É complicado. Quer dizer, ele pega o carro na primeira curva, mas o pessoal tem que fazer um trabalho fantástico, um condicionamento físico absolutamente inigualável. Um corredor de Fórmula 1 é um Flash Gordon. É um Flash Gordon, é verdade. Flash Gordon. Que ninguém sabe o que é Flash Gordon, só nós. Pois é, tá vendo? A produção aqui é toda, a criançada toda que conhece, sim. Agora, você é referência da geração dos anos 60. Eu vi, não sei se é verdade, mas eu vi um Alfa Romeo, de competição agora. O Mário Andretti está te assistindo, que era um cara que corria nesse carro. Puxa, que legal. O meu irmão Tony, que eu acho que um dos maiores fãs que você teve na tua vida. Puxa, que legal. Está te assistindo agora também, lá em Petrópolis, estão juntos te assistindo. E você, para a gente, é a grande referência, né? Dos anos 60. Foi um marco. Eu acho que esse primeiro passo da internacionalização dos nossos pilotos, como aconteceu com meu irmão Emerson Fittipaldi, meu querido amigo, eu acho que você foi, na verdade, um divisor
de águas. E o automobilismo, Birge, continua um dos maiores eventos populares do Brasil. Do mundo. Do mundo, do mundo. É. Eu adoro isso. Atrai multidões, é visto por milhões de pessoas ao mesmo tempo, enfim. Como é que você acha que mudou o automobilismo com essa visibilidade, com essa explosão de visibilidade em relação ao público? Porque as pessoas não entendem, todo mundo entende automobilismo hoje. Todo mundo entende. Eu acho o seguinte, Rony, o que mudou, eu acho que de uma forma global no esporte, é que esse sinal que vem do satélite lá em tempo real para o mundo todo, isso custa uma fortuna. Né? Verdade. Para pagar esse patrocínio tem que ser mega, né? Verdade. Porque senão não dá. Então quem paga a conta é que manda. Né? Exatamente. Quem tem juízo obedece. Né? Então, a coisa está nesse formato, não é verdade? A coisa está nesse formato. Agora, hoje o automobilismo é a elite dos esportes. Né? Um campeão de Fórmula 1 é um orgulho, né? É uma coisa fantástica. É verdade. Nós tivemos 8, né? Exatamente. 8. Então é uma coisa maravilhosa. E naquela época, desculpa, Sim, naquela época, todo mundo tinha que levantar 4, 5 horas da madrugada para ir para o clube treinar, fosse ele o que ele fosse fazer, não é verdade? É verdade. Hoje não. Hoje o cara para jogar ping-pong, ele só joga ping-pong desde moleque, senão não tem chance. Não é verdade? É isso aí, é isso aí. Esses meninos que estão na Fórmula 1, Hamilton, Nelsinho Piquet, o próprio sobrinho do Emerson, o Christian, o Rubinho Barrichello, esses caras saíram do velocípede para o kart. O kart, verdade, é verdade. É Que é o isso aí. caso que eu estou muito feliz, inclusive, com o Rubinho Barrichello. Que o deu Rubinho. a volta agora, acabou, todo mundo falou acabou, ele esteve aqui no programa, logo depois já estava na Brown do GT, olha aí, eu acho que... é lógico. Um beijo para você, Rubinho. Sucesso, isso força mesmo. aí. Bota embaixo. O Rubinho sempre cumpriu o papel dele, né? E na Ferrari, que ele tinha a grande chance da vida dele, a grande chance para nós, né? Sim. Mas ele estava condicionado a um contrato que ele estava engessado, E né? para chegar lá onde ele chegou, na Fórmula 1, é porque era maravilhoso. Não, ele é fantástico. Sem Estão rindo dúvida. de mim porque eu estourei o tempo inteiro, a pauta inteira, fiz o programa Que inteiro maravilha, contigo. que bom, que Mas honra. eu estou muito feliz, muito honrado com sua presença. Eu que estou honrado. Você é meu ídolo, aqui está aqui, o primeiro automobilista profissional da história do nosso país, Birge Clemente, a quem eu agradeço muito a presença e lembro que este livro lindo que ele lançou, esse aí, Entre Ases e Reis de Interlagos, você pode encontrar nas melhores livrarias e nas piores também do nosso país. Obrigado, querido. Eu queria também dar o meu site, Dá. que é o www.birdeclemente.com.br. Perfeitamente, está dado. Tá bom? Irmão, obrigado, querido. Muito obrigado, foi uma Adorei honra. que você tivesse. Minha honra, imagina. Meu ídolo. Nunca podia imaginar que eu pudesse entrevistar Birge Clemente um Você dia. é o símbolo da nossa geração. Obrigado, querido. Sucesso a você, Birge. Obrigado, Obrigado. querido. Obrigado. Recado bom para você. Bom, elegante, chiquérrimo. Presta atenção. Eu gosto de roupa de cama.